Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui para o canal Ciência Exata e hoje, atendendo a pedidos, eu trago a segunda parte de conhecimentos gerais com foco no concurso dos Correios, beleza? Então se você vai prestar o concurso dos Correios ou qualquer outro concurso da banca IBFC que caia conhecimentos gerais, está aqui uma boa aula para você chegar lá mais bem preparado. Então já vai deixando seu like, se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, põe aqui embaixo nos nossos comentários e se for novo no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro das novidades. Gostaria de lembrar também que aqui na descrição do vídeo a gente tem uma série de links importantes. Instagram do canal Ciência Exata, a nossa plataforma onde você encontra os nossos cursos e também uma playlist apenas com aulas aqui do canal focado no concurso dos Correios. Beleza? Então chega de papo e bora já para a primeira questão. Analise a figura abaixo. Aí você está vendo na sua tela um mapa da região nordeste do Brasil com uma legenda com 4 tipos de clima. Associe os climas da legenda do mapa com os diferentes tipos de climas da região nordeste. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro V ou falso F. Bom, o clima 1 é subtropical, o clima 2 é tropical, o clima 3 é semiárido, o 4 é equatorial. Bom, vamos aproveitar essa questão para a gente entender um pouco mais do clima brasileiro. Aqui eu fiz um pequeno resumo dos principais climas brasileiros, que são 6, né? Aí você aproveita aí, tira print da tela, pausa para você, anota para você ir decorando e entendendo melhor. Mas vamos passar rapidamente pelas características de cada um aqui e também pela localização para a gente voltar na questão e entender melhor. Vamos lá, o clima equatorial. Eles têm temperaturas médias elevadas, entre 24 e 26 graus, não há estação do ano bem definida, né? Há o que? Uma leve variação do período de seca e o período de chuva. Umidade do ar é alta, frequentemente acima do 80%. Chuvas são abundantes e regulares, média anual em torno de 2.500 milímetros ou até mais. O bioma ali principal é a floresta amazônica. Então a gente está vendo aqui o clima equatorial com temperaturas elevadas, estação um pouco definida, bastante úmido e bastante chuva durante todo o ano, embora tenha uma pequena variação ali, né, entre um período de seca e um período de chuva. A gente também tem o clima tropical, a média acima de 20 graus, são verões quentes e chuvosos, invernos secos e com temperaturas mais amenas. O índice pluviométrico é bom, não é tão chuvoso quanto o clima equatorial, mas chove relativamente bem, de 1.000 a 1.500 milímetros anuais. Aí os biomas que a gente tem, Cerrado, Mata Atlântica e áreas de transição da Amazônia. Nós temos também o clima tropical de altitude. Ele é similar, ele vai estar geralmente dentro do clima tropical, porém como vai acontecer em regiões mais altas, né, a altitude vai fazer com que a gente tenha temperaturas mais amenas, né, do que o clima tropical ali dominante, né? Então, clima tropical de altitude, temperaturas mais amenas, média inferior a 18 graus, sem uma distinção clara entre verão e inverno, o índice pluviométrico em 1.200 milímetros a 1.800 milímetros por ano. As chuvas também são concentradas no verão e a gente tem a presença da Mata Atlântica com uma vegetação mais adaptada, né, para aquelas condições de altitude. Bom, outro clima também vai ser o semiárido, que a gente encontra inclusive no Nordeste, né? Vai ter temperaturas elevadas, média em torno de 27 graus, né? A estação chuvosa entre dezembro e março e uma estação seca abril e novembro. De toda forma, a precipitação, né, a chuva, elas são poucas durante o ano, né? Baixa precipitação, uma média anual entre 300 a 800 milímetros de chuvas que também são irregulares e não raro acontece longos períodos de seca. O bioma que a gente vai ter lá vai ser a Caatinga, né, com uma vegetação que é bastante adaptada à falta da água, né, e ao solo árido, como cactos e arbustos, beleza? A gente também vai ter um clima tropical bastante influenciado pelo Oceano Atlântico, né? Esse clima tropical ele vai se dá na faixa litorânea do país, por isso ele é chamado de clima tropical litorâneo ou clima tropical atlântico, né? Ele tem temperaturas amenas, média ali 18 a 26 graus, existe uma distinção entre verão e inverno,
A umidade do ar é alta, acima do 70%. O índice pluviométrico é bom, acima, né, por volta de 1.200 por ano. E ele tem uma diferença. No sudeste a estação chuvosa é o verão e no nordeste é o inverno. E o bioma é a Mata Atlântica, tá? Esse clima tropical litorâneo, ele vai pegar o litoral do Brasil de São Paulo até parte do nordeste. E aí a gente vai ter o clima subtropical, onde as temperaturas são mais baixas, geralmente elas são inferiores a 18 graus Celsius. As 4 estações são bem definidas. Existe a possibilidade de algumas fontes colocar como 4 estações mal definidas, mas a gente sempre vai ter o fato, seja bem definida ou mal definida, a gente sempre vai ter a citação das 4 estações no clima subtropical. Isso muda um pouco de autor para outro, tá? As chuvas são abundantes, entre 1.500 a 2.000 por ano, e a gente vai ter 2 biomas principais ali, que é a Mata Atlântica e os Pampas, né? O Pampa, que são campos, né? Então vamos dar uma olhada no mapa do Brasil para a gente entender mais ou menos onde fica cada um desses climas. Bom, aqui eu vou passar um risco aqui mais ou menos onde a gente tem a linha do Equador, né? O Equador corta mais ou menos o norte aqui, né, do Brasil, onde eu estou passando essa linha agora. E a gente tem muito próximo a ele o clima dominante, né, que é o clima equatorial. Lembra lá que ele está muito associado à Amazônia, embora a gente tenha um pouquinho do clima tropical também aparecendo na região norte. Bom, como você sabe, a gente mora num país tropical, né? E a maior parte dele aqui é dominado pelo clima tropical, né? Como vocês podem ver nessa faixa rosa que pega toda a região central do Brasil. A gente vai ter ali algumas exceções, que vão ser o clima tropical de altitude, né? Que são regiões, como eu falei, é um clima tropical, porém influenciado pela altitude, né? Então a gente vê aqui regiões aqui que o clima tropical cede espaço para o clima tropical de altitude, e também o clima tropical atlântico ou clima tropical litorâneo, né, que é toda essa faixa vermelha aqui que a gente vê que começa lá em São Paulo e vai até no Nordeste. Beleza? A gente tem que citar também aqui no Nordeste, em verde, a Caatinga, que é um clima bastante árido, como a gente já leu lá. E esse clima se dá em boa parte por causa que nós temos aqui um planalto, né, Planalto de Borborema, que impede a passagem da umidade para dentro, né, para o interior do continente, tornando essa área mais árida, né, com chuvas escassas e irregulares, beleza? E por último aqui embaixo, né, a gente vai ter aqui mais ou menos aqui assim onde eu estou passando, a gente vai ter o Trópico de Capricórnio, né, que encerra a faixa tropical, e lógico, abaixo dessa faixa então nós vamos ter o subtropical. Fica bem tranquilo decorar, que você percebe que basicamente a região sul toda ela é subtropical, né? E pega só ali um pedacinho do Mato Grosso do Sul, um pedacinho de São Paulo. Beleza? Então, predominância do clima equatorial na Amazônia. A região sudeste e central do Brasil, parte do nordeste, a gente tem clima tropical, com algumas exceções ali no norte. A gente tem a faixa litorânea de São Paulo ao Nordeste com clima tropical atlântico. A gente tem algumas regiões mais altas dentro do clima tropical, com o clima tropical de altitude. E abaixo do Trópico de Capricórnio, região sul, a gente tem o clima subtropical. Então vamos voltar agora aqui para o nosso mapa para a gente ver se a gente consegue resolver essa questão. Bom, aqui vai ficar relativamente fácil porque a gente acabou de falar sobre isso tudo, né? Esse clima 3 aqui, ó, em cinza claro, a gente discutiu ele, né, que ele é o clima tropical litorâneo, certo? Ou clima tropical atlântico. Tranquilo de decorar, né? É um clima influenciado pelo litoral. Nosso litoral só tem um oceano, Oceano Atlântico, então tá tranquilo, beleza? Nós temos aqui esse bolinha branca aqui, ó, esse branco com bolinha preta, nós discutimos ele também, influenciado ali pelo Planalto de Borborema, que atrapalha aqui a passagem da umidade. Nós temos aqui o clima semiárido, tranquilo? Semiárido. Já essa parte preta é o clima que mais predomina no Brasil, né? Nós vimos lá que é o clima tropical. E temos aqui um pedacinho de nada do clima equatorial, tranquilo?
Então vamos lá para as nossas alternativas para a gente classificá-las em verdadeiras ou falsas. Então clima 1 é esse aqui, ó, listado aqui, ó. Ele é subtropical? Poxa, não, a gente sabe que o clima subtropical ele está lá abaixo do Trópico de Capricórnio, lá na região sul, então falso, né? Então aqui é falso. O clima 2 é o clima tropical? O clima 2 é esse clima aqui que está em preto, sim, ele é o clima tropical. É o clima que predomina ali toda a região central do Brasil, com algumas exceções que nós vimos no mapa anterior, né? Então sim, verdadeiro, o clima 2 é o clima tropical. O clima 3, que é esse cinza, é o semiárido? Não, não é o semiárido. A gente viu que o clima 3, esse aqui, ó, ele é o clima tropical atlântico ou tropical litorâneo, né? Ele é aquele clima que começa, que domina o litoral brasileiro, começando lá no litoral de São Paulo e vindo até aqui em cima no litoral do Nordeste. Então isso aqui é falso, não é semiárido, é clima tropical atlântico ou tropical litorâneo. E por último, o clima 4 é o equatorial? O 4 é esse aqui de bolinha preta, né? Branco com bolinha preta. Não, esse clima é o semiárido, é aquele que a gente viu que é bastante seco, com chuvas irregulares, temperaturas altas e longos períodos de seca, que é ali onde predomina a caatinga, beleza? Então o clima 4 é equatorial? Falso, o clima 4 ele é semiárido, beleza? Então assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Importante prestar atenção, ele pediu a sequência correta de cima para baixo. Então a sequência correta é F, V, F e F. E a gente tem essa opção aqui na alternativa B. Os planaltos são áreas em que o processo de erosão predomina sobre o de deposição de sedimentos, gerando superfícies irregulares como serras, chapadas e morros. São formas residuais que resistiram mais à erosão do que as áreas que os circundam, as depressões. Grande parte do sudeste brasileiro está localizado em unidades geomorfológicas de planalto, onde são formados exuberantes morros e serras. Entre as opções abaixo, identifique aquelas constituídas por planalto e que estão localizados no sudeste brasileiro. Então a gente tem como opção aí Serra dos Pinhaços, Serra da Mantiqueira, Cordilheira dos Andes, Planície do Rio Amazonas e Serra do Mar. Essa questão é interessante aqui, que a gente consegue, sem muito conhecimento sobre planalto, resolver ela. Bom, ali está a nossa definição de planalto. É uma área que a erosão, né, ela foi mais forte do que a deposição de sedimentos. Então ela tende a ser uma área desgastada, né? E ela é formada por serras, chapadas e morros, tudo que é aquilo que a gente enxerga bastante, né, em regiões como o sudeste brasileiro, igual diz aqui na nossa questão. E elas são áreas que resistiram mais à erosão do que a área que o circunda. A área que circunda o planalto são as depressões. E aí ele quer perguntar aqui, ó, ele pergunta assim, dentre essas opções aqui, quais delas estão localizadas, né, nos planaltos, né, no sudeste brasileiro. E veja só, nós estamos falando de planalto e a opção 4 aqui nos dá planície do Rio Amazonas. Bom, a planície do Rio do Amazonas, além de ser uma planície, está no entorno do rio Amazonas, que é lá no norte e é uma planície. Então não pode estar nem no sudeste e tampouco é planalto. Então o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos pegar todas as nossas alternativas que tem a opção 4 e vamos cortar. No caso, a alternativa D não pode ser, porque definitivamente planície do rio Amazonas não é planalto. E a gente tem uma situação mais caricata aqui na opção 3, Cordilheira dos Andes, que a gente sabe que a Cordilheira dos Andes não está no Brasil, né? Ela está na América do Sul, porém lá na porção oeste, né, lá próximo ao Oceano Pacífico, em países como Peru, Bolívia, Chile, entre outros, beleza? Então definitivamente a Cordilheira dos Andes não faz parte do território brasileiro. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar as opções que tem a alternativa 3, porque sequer é um relevo brasileiro. Então a gente corta a alternativa A, que tem a opção 3, a gente corta a opção B, alternativa B, que tem a opção 3, e a gente fica com uma alternativa C, que fala que apenas 1, 2 e 5 estão corretas. Então 1, Serra do Espinhaço, verdadeiro, está na região sudeste brasileira.
2. Serra da Mantiqueira, ok. Cordilheira dos Andes, falso, não está nem no Brasil. Planície de Rio Amazonas não é Planalto, tampouco é no Sudeste brasileiro, falso também. E a Serra do Mar também está no Sudeste brasileiro, também faz parte dos Planaltos do Sudeste brasileiro, tranquilo? Então realmente a alternativa C está correta, apenas 1, 2 e 5. Serra do Espinhaço, Serra da Mantiqueira e Serra do Mar. Trata-se de um bioma exclusivamente brasileiro, caracterizado por um clima semiárido com chuvas irregulares e temperaturas elevadas. Sua vegetação xerófila apresenta árvores e arbustos com folhas pequenas, espinhos e cascas grossas, além de cactos que armazenam água. A fauna rica e diversificada inclui animais adaptados à aridez, como répteis, aves e mamíferos noturnos. Sua planície circundada por grandes elevações serranas que impede a passagem de umidade vinda do oceano, sendo o fato determinante no clima. Essas características referem-se ao bioma conhecido como restinga, caatinga, cerrado, deserto e pantanal. Bom, pessoal que viu a aula completa sabe que a gente, há poucas questões atrás, citou um clima onde esse bioma ele é predominante, né? E todas essas características, como temperatura elevada, vegetação adaptada a longos períodos sem água, né? O que é essa adaptação? Espinho, casca grossa, cactos que podem armazenar água, e também o fato de essa região ser pouco úmida, ter pouca chuva e chuva irregular, ser fruto de um planalto que impede que a umidade oceânica chegue no interior do continente, que é o Planalto de Borborema. A gente viu isso aqui, ó. Aqui, ó. No clima semiárido, temperaturas elevadas, média em torno de 27 graus, estação chuvosa entre dezembro e março, estação seca de abril a novembro, baixa precipitação, média anual entre 300 e 800 milímetros, chuvas regulares com longos períodos de seca, e tá lá, ó. Caatinga com vegetação xerófila, adaptados à falta de água como cactos e arbustos. O sólido é árido, beleza? Então voltando aqui para nossa questão, quais desses aqui apresentam todas as questões citadas? Bom, a gente viu lá nada mais, nada menos que a Caatinga, né? Região com temperatura bastante elevada, chuvas espaçadas e irregulares, vegetação adaptada ao solo árido e a baixa umidade. Tranquilo? Então, resposta correta, alternativa B, Caatinga. O gráfico abaixo corresponde à série histórica de focos de fogo para o bioma Pantanal, produzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A detecção dos focos nas imagens de satélite utiliza a mesma metodologia em todas as regiões, todos os dias e por anos seguidos, o que permite análise temporais e espaciais da ocorrência do fogo. Desde 2002, o INPE vem utilizando dados do satélite AQUA-MT, sensor MODIS, como referência. No que se refere às queimadas no Pantanal e aos métodos de identificação de focos por meio de sensoramento remoto, analise as afirmativas abaixo. Bom, nós vamos ter uma sequência de 5 afirmações e nós estamos lá. Assinale a alternativa correta. Então vamos já lendo aqui e já avaliando se elas são corretas ou incorretas. Bom, a alternativa 1 fala o seguinte: a maior parte das queimadas no Pantanal ocorre no mês de janeiro, durante o período úmido. Bom, a gente tem visto com uma certa frequência nos noticiários, nos últimos anos, o aumento do número de focos de incêndio no Pantanal. E naturalmente isso vai se dar nas épocas de seca, né? E não no período úmido. No período úmido é mais difícil que pegue fogo naturalmente, vai ser mais fácil de pegar fogo em períodos secos. Tá? Então só durante o período úmido aqui já meio que mata a nossa questão. E também, né, que esse período de seca é o período de agosto, então que é ali onde tem o mês do fogo e tudo mais. Então a opção 1 ela é falsa, né? Se dá no período de seca, que é ali por volta do mês de agosto, e não no período úmido, que é em janeiro. A 2 fala o seguinte: o Pantanal é um bioma dependente do fogo e por isso a alta recorrência de queimadas não acarreta em impactos negativos à fauna e à flora. Bom, aqui a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Naturalmente, essa
A afirmação ela é falsa, tá? Porque o Pantanal ele é a maior planície alagável do planeta. Então, como poderia uma planície alagável ser dependente do fogo? Porém, a gente tem que lembrar que o Pantanal ele é um bioma de transição. O que significa isso? Ele é um bioma que ele está entre biomas principais. E no caso do Pantanal, ele é um bioma que ele vai estar ali entre florestas tropicais, caatinga e cerrado. Tá? Então ele vai conservar alguma característica desses 3 biomas principais, né, que se fundem, que se encontram nele. E sim, aí sim, o cerrado ele tem uma alta recorrência de queimadas. Né? Claro que o cerrado hoje ele é o bioma que mais está sendo destruído pelo fogo, se eu não me engano. Pelo menos agora, no final de 2024. E não é sobre isso que eu estou falando, mas o cerrado ele sim tem uma certa resistência e até dependência do fogo para a fertilidade do solo. Tá? E o Pantanal, em alguma região dele, ele conserva essa característica desse bioma que faz parte dele também, que é o cerrado. Então existe uma parte pequena do Pantanal que sim, que a recorrência do fogo ela não é assim tão prejudicial quanto tem sido nos últimos anos os focos de incêndio criados por atividade humana. Beleza? Então não confundir as coisas. O bioma Pantanal ele é um bioma de transição que ele carrega as características daqueles biomas principais que se encontram nele. Entre eles o cerrado, que pode sim depender do fogo, e em alguma parte do Pantanal você vai ter que essa dependência ela não é maléfica. Mas a maior parte do Pantanal ela não é dependente do fogo. Tá? Muito pelo contrário. É espantoso você ter uma planície alagável pegando fogo, claro. Isso é fruto dessa planície alagável não estar mais alagada, não só pelo período natural de seca, mas por secas que têm sido recordes mais a atividade humana, beleza? Então falso, e só bastante atenção aqui para não confundir essas duas coisas, tá? Então falso. A 3 fala o seguinte: por meio do gráfico apresentado, é possível calcular a área total queimada no bioma entre 88 e 2020. Então aqui no gráfico a gente tem aqui o total de focos de incêndio todos os anos. Aqui no eixo horizontal nós temos os anos, e aqui no eixo vertical nós temos o que? A área? Não, nós temos o número de focos. Tá? Então por meio do gráfico é possível calcular a área total queimada do bioma? Não, não é possível. A gente não tem nenhuma referência ali à área. Nós temos uma referência ali única e exclusivamente a números de focos por ano. Então é falso também, beleza? E por último, a alternativa 4 fala o seguinte: os focos são captados por meio de imagens do infravermelho termal, canal que permite obter informações de energia emitida pela superfície. Bom, tá ali, ó, infravermelho termal. Infravermelho, uma faixa do espectro magnético que a gente não enxerga. Termal, ligada à temperatura. Canal que permite obter informações de energia emitida pela superfície. Na verdade, essa energia é térmica, né? Ou seja, ele usa uma tecnologia que através do infravermelho ele enxerga pontos de temperaturas mais altas e entende que aquela temperatura ali só pode ser, né, devido à temperatura em si, focos de incêndio. Verdadeira. Essa é a tecnologia utilizada para identificar os focos de incêndio na superfície do planeta. Beleza? Então, a 4 é verdadeira. Assinale a alternativa correta. Bom, apenas a afirmativa 4 é correta. Então, nossa resposta correta, alternativa C. A tabela acima traz dados sobre a área preservada dos biomas brasileiros nos tipos de ocupação tradicional: terra indígena, quilombo e unidades de conservação, né, que é UC. Então, comparando as categorias da ocupação tradicional em um mesmo bioma, assinale a alternativa em que as terras indígenas têm a maior taxa de área preservada de forma correta. Alternativa A, Amazonas, a B, Caatinga, C, Pampa, D, Cerrado, e a alternativa E, Mata Atlântica. Então,
Essa questão aqui, ela é interessante, que ela é uma questão que a gente consegue resolvê-la sem ter nenhum conhecimento sobre percentual de área preservada. Por quê? Ela é uma questão que vai te exigir unicamente interpretação de texto e de dados. Veja só, a gente tem uma tabela com as áreas preservadas, percentual da área total, e nós temos as colunas com os biomas brasileiros. Tá lá, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal, Pampa e o total lá do Brasil. E aí ele pergunta o seguinte: comparando as categorias de ocupação territorial, nós temos a categoria de ocupação territorial aqui no eixo vertical, tá lá, terra indígena, quilombo, unidade de conservação, né? Ele quer saber em qual, né, dentro de qual unidade terra indígena é a mais preservada. Tranquilo? Então, por exemplo, vamos lá para a Amazônia. Amazônia, 95% da terra indígena é a mais preservada. Mas é a mais preservada da Amazônia? Não. Nós temos aqui, ó, unidade de conservação com percentual maior aqui, ó, 97%, tá? 97% aqui de novo, na tolerada e na não permitida. Então não é na Amazônia que nós temos a terra indígena como a que tem a maior taxa de área preservada. Vamos para o Cerrado. No Cerrado, a terra indígena tem 89% da sua área preservada. Porém, a gente tem aqui, ó, áreas de unidades de conservação com 91%. Então já não é aqui mais, beleza? Também não é no Cerrado que a terra indígena é a ocupação, é o tipo de ocupação mais bem preservado. No caso do Cerrado aqui é a unidade de conservação OT permitida. Mata Atlântica, a gente percebe que a terra indígena é muito baixa, 37%. Nós temos quilombo com a mesma quantidade, nós temos aqui vários outros índices de unidade de conservação maiores. Então, definitivamente, também não é Mata Atlântica. O mesmo acontece com Caatinga, onde é 46% preservado, e nós temos outras unidades aqui maiores, como o 89%, o 87%, o 67%, ou seja, bastante mesmo, né? Na Caatinga, terra indígena só não foi mais degradada do que o quilombo. Já no Pantanal, nós temos 85%, né? Um número alto, porém menor que o 98% aqui embaixo. E no Pampa, a gente tem um percentual de 72%, né? O quilombo 55%, e nós temos aqui uma unidade de conservação com 69% e outra com 65%. Então, sim, é no Pampa, o bioma brasileiro, onde a unidade de conservação com maior nível de preservação, né, em percentual de área total, é a terra indígena. Então, resposta correta, alternativa C, o Pampa, beleza? E você percebe que a gente só precisou interpretar o texto e ler direitinho lá a tabela. Não raro, a banca cobra esse tipo de questão. A classificação do relevo brasileiro, elaborado por Jurandir Ross em 1989, se realizou compondo os estudos de Aziz Abdo Saber e a análise das imagens do radar do projeto Radan Brasil. Ela considera a existência de 3 grandes unidades de relevo, a saber, planície, planaltos e depressões. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que relaciona corretamente as unidades de relevo. Bom, a afirmativa 1 fala o seguinte: formações marcadas por processos erosivos com grande atuação nas bordas das bacias sedimentares. A 2 fala formações geradas por depósitos de sedimentos recentes de origem marinha, lacustre ou fluvial. E por último, a afirmativa 3 fala o seguinte: formações circundadas de extensas áreas de depressões que colocam em evidência os relevos mais altos que oferecem maior dificuldade de desgaste erosivo. Assinale a alternativa correta. E aí a gente tem em qual ordem está a definição de planície, planalto e depressão. Essa aqui, novamente, mais uma questão para quem assistiu a aula inteira na ordem, né, viu que agora há pouco nós falamos sobre a definição de planalto. E vamos lembrar aqui o que dizia essa definição de planalto. Os planaltos são áreas em que o processo de erosão predomina sobre a deposição de sedimentos, gerando superfícies irregulares, como serras, chapadas e morros. São formações residuais que resistiram mais à erosão que as áreas que os circundam.
as depressões. Na verdade, nós temos aqui tanto a definição de planalto, como também uma leve definição do que é depressão. Aí, olhando para as nossas alternativas aqui, dá uma olhada no que diz a 3. Formações circundadas por extensas áreas de depressão que colocam em evidência os relevos mais altos que ofereceram maior dificuldade ao desgaste erosivo. Exatamente isso é o planalto. O planalto ele é uma área em que ele sofreu mais com o desgaste do que com a sedimentação, né? O desgaste ele foi maior do que a sedimentação, porém ele também resistiu mais que as áreas que o circundam e, portanto, se elas resistiram, essas áreas que o circundam resistiram menos, elas são áreas de erosão. Essa área central que resistiu mais é o planalto, a região em volta são as depressões. Então aqui na 3 nós temos simplesmente a definição de planalto, beleza? Planalto. Enquanto lá na 1, formações marcadas por processos erosivos com grande atuação nas bordas das bacias sedimentares. A definição de depressão, beleza? São aquelas regiões ali que elas sofreram mais com o processo erosivo e elas estão a bordas ali daquela região que sofreu menos, que resistiu mais, que é o planalto. Então a gente já tem que 1 é depressão e o 3 é planalto. Eu estou falando tudo aqui no singular, né? Embora na questão esteja no plural. Então nós temos que 1 é depressão, 3 é planalto, só sobra para a gente 2, que é a planície. Então vamos ler o que está escrito na afirmativa 2. Formações geradas por deposição de sedimentos recentes de origem marinha, lacustre e fluvial. Certíssimo, as planícies elas são regiões mais novas, mais baixas, porque as deposições de sedimentos elas são recentes, não houve aquele grande acúmulo de material, tão pouco ele é uma área antiga desgastada, beleza? É uma região ali formada pela deposição de sedimentos recentes, seja de origem marinha, lacustre ou fluvial. Então tá lá, 1 depressão, 2 planície e 3 planalto. Temos essas alternativas? Temos, tá lá, ó, alternativa D. 1 depressão, 2 planície e 3 planalto. Opção correta, alternativa D. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se tiver dúvida, põe nos comentários e não esquece de deixar seu like, beleza? Até a próxima!